Desejo aí uma feliz Páscoa a todos. E tem gente aí que não tá tendo uma feliz Páscoa, tá tendo uma Páscoa de pânico. E o pânico começou já na quinta-feira, viu? Aí sexta-feira piorou, sábado piorou ainda com o Malafaia avisando que o Bolsonaro seria preso. Perguntaram para o Malafaia: você acha que o Bolsonaro vai ser preso? E a resposta dele: em que mundo você vive? É claro que será. Pois bem, Malafaia disse até que está esperando a própria prisão e está já preparado psicologicamente e fisicamente para a própria prisão. Chegou a ameaçar o STF, depois recuou 10 casas. Malafaia falou que não era uma ameaça, tudo mais. Pois bem, eis que, enquanto aí o Bolsonaro era avisado que será preso, ele e o Carlos tomaram uma decisão, que é: a melhor defesa é o ataque. Vamos passar a Páscoa atacando o Lula. O Bolsonaro, mais uma vez, sumiu no feriadão, não se sabe onde está Jair Bolsonaro, ele não publica vídeos dele mesmo, ele só publica vídeos antigos e coisas contra o Lula. Então ele resolveu aí passar a Páscoa inteira, pelo menos até o momento, criticando o Lula, ele e a Michelle Bolsonaro. Só que deu ruim. Deu muito ruim. Para criticar a esquerda inteira, eles pegaram um post do MTST. MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é liderado pelo Boulos, candidato aí à Prefeitura de São Paulo, que vai ser apoiado pelo Lula. Aí o MTST fez uma postagem de Páscoa, que é essa aqui, ó. Acho que algumas pessoas já devem ter visto. Que é essa aqui, ó. Ele pega Jesus aqui na cruz e aqui os soldados romanos que crucificaram Jesus, dizendo: bandido bom é bandido morto. Eu acho que qualquer pessoa aí com 2 neurônios consegue entender que a postagem faz referência aos bolsominions, que se Jesus voltasse hoje, eles iam crucificar Jesus de novo, chamar Jesus de comunista e eu acho que iam fazer com a tecnologia de hoje bem pior do que os romanos fizeram com Jesus Cristo, viu? Mas muito pior é o que os bolsominions fariam. Imagina alguém tentar tomar o lugar do Malafaia e o Malafaia não ia mais receber o dízimo. Imagina o que ia acontecer com esses líderes evangélicos, com esses políticos de direita que precisam doutrinar os evangélicos para ter o voto e o dinheiro deles. Nossa, se Jesus volta e acaba a mamata desse pessoal, esse pessoal ia se unir para crucificar novamente Jesus e apagar isso da história. Pois bem, eis que o Bolsonaro usou esse post para dizer o seguinte: que aquilo é um desrespeito aos cristãos. Aí ele só colocou isso aqui e colocou uma imagem ali atrás do Lula com o Boulos, tá? Aí resolveu atacar o Lula aqui, dizendo que o Lula vai taxar importações de algumas coisas. Olha, o Brasil chega a mais de 800 mortes por dengue. Ele coloca isso aqui. Engraçado, na pandemia eram 4.000 mortes, só que era por dia, não era no ano inteiro. E o Bolsonaro ria, dava risada. O Lula comprou as vacinas, tá fazendo lá a política anti-dengue. O que se diz, inclusive aqui no México, onde eu tô, em toda a América Latina se diz isso, é que esse vai ser o pior ano da história no caso da dengue e que nos próximos anos, devido aí ao aquecimento global, as coisas tendem a piorar, porque o mosquito da dengue gosta de água e de calor. E aí, o que acontece? O que está acontecendo aí no Brasil inteiro? Eu vejo a previsão. E também, eu vou falar, em quase toda a América Latina, quase todo mundo inteiro. O quê? Você tem muitos dias de muita chuva, e aí fica a água parada em todo lugar, e aí logo depois você tem muitos dias de muito calor, que é exatamente o que o mosquito gosta. Então, muito dia de muita chuva, enorme tempestade e tudo mais, depois muito, muito, muito calor extremo e seco. Então a água fica lá, depois fica parada, o mosquito se reproduz. Pois bem, aí o Bolsonaro culpa o Lula por tudo isso, como se fosse um genocídio, pediu aí para chamarem o Lula de genocida. Caramba, eu lembro quando chegou a 10.000 mortos por Covid em 2 meses e o Bolsonaro falou: e daí? Não sou coveiro. Lembro quando chegou a 250.000 mortos e ele falou que não ia ter vacina. Lembra disso? Pois bem, aí o Bolsonaro atacou, tentou lacrar, a Michelle também resolveu partir para o ataque. A Michelle e o Bolsonaro fizeram as pazes, pelo menos assim, para as câmeras, eles fizeram as pazes. Quando eles estavam brigados, eu falei: estão brigados, até nas redes sociais estão brigados, não se falam mais, não, a Michelle não quer mais falar com o Bolsonaro também tá sem nada com ela, só que agora não, eles até viajam para a mesma cidade, até pegam o avião juntos às vezes. E aí a Michelle resolveu partir pro ataque também, utilizando a mesma postagem do Boulos para dizer: nossa, diz aqui Michelle, quanto desrespeito aos cristãos. Olha, é muito burra. A Michelle também não é um primor de inteligência, ou ela é muito mau caráter. A parte do mau caráter a gente sabe, a parte do burro eu deixo aí para você tomar suas próprias conclusões. Aí eles tentaram, os bolsonaristas ficaram o final de semana inteiro
aí remoendo essa postagem do MTST. Parte da esquerda entrou na onda de ficar rebatendo isso, tentar explicar a postagem. Qualquer pessoa com 2 neurônios e que lembre aí um pouquinho da história da Bíblia, ainda mais os crentes, que são público-alvo aí do bolsonarismo, vai entender o que a postagem quis dizer. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, quem quiser procura depois no YouTube, chama Esquerda Túnica. Aí você vai ver, Jesus volta, aí o pessoal, aí Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. As pessoas falam, comunista, vai pra Cuba! É o que seria hoje. Pois bem, aí resgataram vídeos, principalmente o Lázaro Rosa e o Vinícius Bettiol, resgataram lá no Instagram vídeos do próprio Bolsonaro, em que ele falava aí algumas coisas e ficou ruim pro Bolsonaro. Chegou num assunto mais comentado, Bolsonaro satanista. Você fala, caramba, Thiago, Bolsonaro satanista? Em plena Páscoa, porque alguns vídeos mostram exatamente isso do Bolsonaro. Com vocês, o anticristo. Se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus pra quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. Tem uma passagem. Esse vídeo ainda tá cortado, porque 2 minutos depois, se alguém podia fazer o corte e mostrar 2 minutos depois, ele fala que quem combate o PT é ele. Quer dizer, ele compara PT com Jesus Cristo, isso aí ele era presidente ainda, foi na época da pandemia. E aí logo depois ele fala que quem combate o PT é ele. Então, justo na Páscoa, é bom lembrar aí de quem é o verdadeiro anticristo, que ele até fala aí, com outras palavras, eu sei que os bolsominions, muitos deles são muito burros, mas olha, você não entendeu, o recado tá claríssimo, de quem é aí o satanista. Mas não, ele é quem aí tenta enganar os evangélicos para conseguir, esse vídeo viralizou, mas viralizou nas redes sociais. Aí, não é o único. Outros vários vídeos do Bolsonaro começaram a aparecer. Por quê? Porque a maneira de ataque dos bolsonaristas até hoje não foi replicada pela esquerda. O que faz o bolsonarismo? O Bolsonaro está com medo de ser preso. Então ele, essa semana, ficamos sabendo aí que ele esteve na embaixada da Hungria também com medo de ser preso. Tá, foi um mega escândalo. O que fez o bolsonarismo para mudar o foco? Pegaram uma coisinha qualquer, uma postagem do MTST. Sabe quantos seguidores tem o MTST? Quase nenhum. Sabe quanto alcance tem o MTST? Quase nada. Nada. O MTST, não é assim que se fala, nossa, é extremamente relevante nas redes sociais disso que não é. Pegaram qualquer coisinha, fizeram escarcel em cima daquilo e pautaram os bolsominions. Aí parte da esquerda vai lá e fica falando daquilo. Outra parte da esquerda aí, com estratégia, falou, não, pra que a gente vai ficar se defendendo o posto do MTST? O MTST não é nenhum partido. O MTST segue o trabalho deles, com ou sem os bolsonaristas atacando. Aliás, de Bolsonaro atacando, o Boulos entende. Então, vamos atacar direto o demônio e passar a atacar o Bolsonaro. E é por isso que chegou nos posts mais comentados, Bolsonaro satanista. Só que aí, como eles começam a atacar o Lula, falando que o Lula quer sexualizar crianças e tudo mais, também viralizou esse post aqui, Em homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. E o Bolsonaro homenageando um pedófilo. Quem quiser pausa aí pra ler. O Stroessner mantinha milhares de meninas, quando eu digo meninas, são crianças, tá? Como escravas sexuais, tá? Ele adorava menininhas de 9, 10 e 12 anos, tá bom? Essa era a preferência do Stroessner. Esse é o cara que o Bolsonaro falou, o nosso general, e homenageou. Aí eu te pergunto aí, em plena Páscoa, isso parece a atitude de um cristão ou não? Esses dias aí, eu falei nas redes sociais, eu mostrei no Twitter, que a polícia do Tarcísio, na sexta-feira santa, assassinou uma mulher, mãe de 6 crianças. A mulher estava andando na rua, aí a polícia assassinou a mulher. Eu fui ver os comentários depois das postagens. Geralmente eu não vejo comentário que tem muito bolsonarista me atacando. Só que agora eles pararam, eles me atacam no perfil deles para os próprios bolsonaristas. Tem um grupo aí nazista que está atacando principalmente a mim e ao Vinícius Bettiol. E são nazistas mesmo. Só que os comentários que eles fazem é assim, mata mais um, tem que matar mesmo. Mata mesmo. Aí tem gente com comentário racista, assim, nem sei se a mulher que foi assassinada é negra ou branca, deve ser negra. Começaram a fazer comentário racista, falar que tem que matar, votei no Tarcísio pra isso mesmo, quer dizer, matar uma mulher inocente
que vai deixar 6 órfãos. E aí os bolsonaristas dizem, é para fazer isso mesmo. Esse é o valor do bolsonarismo, é isso que eles estão pregando, viu? É matar mesmo. Ah, é pobre? Que mate. Tem que matar. Eles querem exterminar pobres porque tem uma coisa que o próprio Bolsonaro difundiu antigamente, que é o seguinte, se matar todos os pobres, acaba a pobreza. Essa é a cabecinha deles. Que se matarem os pobres, não tem mais pobre, e aí acaba a pobreza, e aí só ficam os ricos, que segundo eles acham que são mais inteligentes. Aí outro vídeo que viralizou, esse aqui muito bom também, é do Bolsonaro falando sobre as igrejas, no caso evangélicas. Aqui não está o contexto inteiro, mas ele estava falando sobre igrejas evangélicas. Na época, o Fernando Henrique Cardoso começou a abrir espaço no governo para alguns evangélicos, mas era uma coisa bem pequena ainda, bem pequena. Mas para o então deputado Jair Bolsonaro, isso era um escárnio. Como é que o governo pode se aproximar de evangélicos? Pois bem. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, ouvindo a igreja, no meu entender, a grande responsável pela miséria que encontra esse país, no meu entender, a grande responsável pela miséria que encontra esse país, e o senhor Fernando Henrique Cardoso... Tá aí o Bolsonaro falava que a grande responsável pela miséria em que o Brasil estava eram as igrejas. Aí começou a viralizar. E sabe qual foi a melhor? Os bolsonaristas ficaram sem resposta. A partir do momento que começou a viralizar aí Bolsonaro satanista, os bolsonaristas, continuaram ali atacando uma postagem do MTST. E olha, eu vou falar, o que muda bolsonarismo atacar o MTST? É como se a gente aqui resolvesse atacar algum movimento ligado, sei lá, Júlia Zanata, sabe? Um negócio, nossa, vai atacar ali, nossa, vai respingar em quem? Vai respingar numa política bolsonarista. No caso, vai respingar em quem? No Boulos. Ele é o candidato à prefeitura de São Paulo, mas não vai perder um voto por isso. O bolsonarista que foi manipulado para achar que o Boulos disse que o MTST, no caso aí o Boulos, né, tem que ligar uma coisa a outra primeiro, e aí os bolsonaristas tentam ligar isso também ao Lula, mas é muito difícil, para ver aquela postagem, não reconhecer que são soldados romanos e achar que na verdade é o MTST e o Boulos e o Lula que estão dizendo que Jesus era um bandido e que bandido bom é bandido morto. Olha, o bolsonarista que chegar a essa conclusão tem que ser muito burro. Os outros fazem isso porque acreditam mesmo que os seguidores deles são muito burros, e aí eles ficam tentando aí fazer essa manipulação. Vários bolsonaristas, são mau caráter também, assim como a maioria dos influenciadores, e mesmo tendo entendido a postagem, eles compartilham ali também achando que seus amigos e familiares de grupos de WhatsApp são burros. Uma das coisas que mais me irritava quando eu morava no Brasil, tinha essas coisas de grupo de condomínio, não aguentava essas coisas. É que os bolsonaristas, eles têm uma coisa, que é a cara de pau. Eles saem compartilhando qualquer abobrinha, sabendo que é fake news, sabendo que aquilo é mentira, eles compartilham. Porque se colar, colou. E aí eu me sentia intelectualmente ofendido. Eu falava, caraca, o meu vizinho acha que eu vou acreditar nessa imbecilidade. E o pior, ele está achando que toda a vizinhança vai acreditar nessa imbecilidade. Isso acontecia muito. Os bolsonaristas mandam no grupo da família, dos amigos, mandam no grupo do condomínio. Já o pessoal que é contra o Bolsonaro, não. O pessoal que é contra o Bolsonaro não quer. Fala, é grupo da família, vou mandar aqui um vídeo aí mostrando que o Bolsonaro é contra a igreja, que o Bolsonaro é a favor aí de pedófilo. Não vou, nossa, eu não vou mandar isso. O grupo é para familiar. Mas quando o Bolsonaro vê, ele não tá nem aí se o grupo é para isso ou não. Ele vai lá e manda. Essa é a diferença, por isso que as coisas dos bolsonaristas... Esse é um dos motivos, tá? Não é só por isso, não. Esse é um dos motivos pelos quais as coisas do bolsonarismo viralizam muito mais. Só um dos motivos. Não dá, eu vejo algumas pessoas na esquerda, principalmente quem tem verba e não usa a verba que tem, que adora culpar a militância por a gente não estar ganhando nas redes sociais. Isso não é verdade. Quem tem verba aí não tem estratégia. Essa é a verdade. De muitas coisas. Tem de algumas, não tem de outras. Se tivesse estratégia direitinho, ganhava nas redes sociais. O bolsonarismo nem tem mais as verbas bilionárias que tinham antes e continuam ganhando nas redes. Eles sabiam ser governo e eles sabem ser oposição na comunicação. A esquerda sabia ser oposição e não sabe ser governo, mas está começando a aprender. Uma parte da esquerda está começando a aprender. Outra não, viu? Outra não. E aqui o vídeo que mais viralizou na Páscoa sobre o Bolsonaro foi esse aqui do Bolsonaro abortista e elogiando a tal da ditadura comunista chinesa. Vamos lá. Para planejamento, fica à vontade. Eu falo em controle da natalidade.
Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com um controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidas ao aborto, e assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. E eu, como parlamentar, não posso apenas falar, eu tenho que mostrar o que está sendo feito. O que eu prego há muito tempo? Ou seja, ele elogia a China por fazer aborto de mulheres com 8 meses de gravidez. E naquele discurso, o discurso é longo, esse discurso tem 15 minutos. Ele chega a elogiar a China por fazer abortos forçados. E aí, porque um dos argumentos aí da esquerda é o seguinte, olha, você é contra o aborto, não faça aborto. A mulher que for a favor do aborto, para ela mesma, ela vai lá e faz o aborto quando necessitar. Mas ser a favor não quer dizer que você vai fazer para você. Tem gente que é a favor de que a maioria das pessoas, de que se a mulher necessitar, se ela quiser fazer o aborto, ela tem o direito. O corpo é dela, ela tem o direito. Se não quiser, não é obrigada. O Bolsonaro, ele era a favor de aborto compulsório. Quer dizer, engravidou, você não vai poder ter o filho. Alguém te pega, te leva e faz o aborto. Era isso que o Bolsonaro era a favor, tá bom? Mostra isso para os evangélicos em plena Páscoa. Que delicinha que vai ser aí a Páscoa de muita família aí que tem bolsonaristas. Olha só, com esses vídeos viralizando. A coisa vai ficar bem feia pro Bolsonaro. Agora vai ter contra-ataque nas redes aí. Ele já perdeu, viu? Sábado de Páscoa foi um desastre pro Bolsonaro. Começou bem ali na sexta-noite, sábado de manhã, atacando ali o MTST. Aí, como era um ataque vazio, não viralizou muito. E aí o contra-ataque veio, foram pegos no pulo. Não sabiam nem o que fazer. Então até agora, ó, igual barata tonta, jogaram o raid assim, ó, o spray lá, SBP, não sei. Tá assim, o Bolsonaro, o que aconteceu? Calma, já estarão tontos na jaula, que é o lugar deles. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou!